Olá, galerinha linda! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje nós faremos o estudo do gênero resenha. As competências e habilidades abordadas nessa aula são as que estão apresentadas aí, na telinha de vocês. Vamos iniciar com a definição. Resenha, também conhecida como crítica, é um texto geralmente jornalístico, de opinião, que procura fazer uma avaliação elogiosa, construtiva ou negativa de um objeto sociocultural, como um show, um DVD, um filme, um espetáculo, um livro, entre outros objetos culturais. Como nós já podemos perceber, é um texto crítico, de opinião, é um texto subjetivo, onde o resenhista ele vai dar o seu posicionamento, certo? Seja de forma positiva ou negativa sobre um determinado objeto cultural, certo? Geralmente, tem como foco desse tipo de texto livros, filmes, enfim, esse tipo digamos assim, de objetos culturais, ok? Então, a partir daí, o resenhista, ele vai dar sua opinião a partir desse produto cultural. Qual é o objetivo, professora? Geralmente, esse gênero textual, ele é produzido com o objetivo de divulgar aquele determinado produto social. E qual é a estrutura da resenha, professora? A resenha, ela divide-se em duas partes, sendo a primeira um pequeno resumo ou uma visão geral do autor sobre o objeto avaliado. Já na segunda parte, o resenhista, ele vai apresentar a sua crítica, certo? Com critério e impessoalidade. Tudo bem? De uma certa forma, embora seja um texto em que ele vai dar a sua opinião, ele tem que ver essa questão da impessoalidade, tudo bem? Ele tem como foco de divulgar um determinado produto social, certo? Então, essas duas divisões. Primeira parte do gênero resenha, vai haver um resumo do produto cultural a que está sendo retratado, a que está sendo divulgado. Já na segunda parte, vai ser o momento em que o resenhista ele vai colocar a sua crítica. Como eu já disse, sendo ela elogiosa ou, de uma certa forma, negativa. Bom, professora, então você falou que a primeira parte de uma resenha, ela aparece o resumo da obra. Então, são a mesma coisa? Resenha e resumo são iguais? Vamos pensar um pouquinho, vamos ver. Aqui, pessoal, apresento para vocês as características do resumo. Resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e articulação delas. Então, o resumo é aquele gênero textual em que nós vamos colocar as ideias apresentadas no texto, em um determinado texto ou em um determinado, digamos, livro, né, uma determinada obra, só que de forma sintética e, de uma certa forma, com as palavras do próprio escritor, certo? Do próprio autor. No resumo, deve aparecer também as principais ideias do autor. Não é a ideia de quem escreve, é a ideia da obra, né, que está sendo, digamos assim, resumida. No resumo, também apresenta uma visão rápida ao leitor para que ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. Então, no resumo, o resumo é um gênero que ele passa para o leitor uma determinada, digamos assim, visão rápida do que será apresentado naquela determinada leitura, naquele determinado texto, fazendo com que o leitor decida se ele quer continuar a leitura daquela determinada obra, daquele determinado livro ou daquele determinado filme, enfim, ou desistir de continuar com o estudo daquele determinado produto sociocultural. Bom, o resumo também é redigido em uma linguagem objetiva, como eu já disse, o autor do resumo, ele não vai dar o seu posicionamento, ele não vai dar a sua visão. As ideias que serão apresentadas no resumo é a ideia do autor da obra, né, do produto cultural que está sendo resumida. No resumo, não há repetição de frases inteiras do original, certo? De uma certa forma, o autor do resumo vai fazer com suas palavras,
digamos assim, o resumo do produto cultural avaliado, certo? Mas sem haver repetição de partes do texto original. No resumo, deve-se respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados, para que possa ter, de uma certa forma, uma ordem lógica de ideias, certo? No resumo, não apresenta juízo de valor, gente. O autor do resumo, ele não vai se posicionar a respeito da determinada obra, né, do determinado produto cultural. Bom, gente, já a resenha, como nós falamos, ela é de uma certa forma crítica, né? Ela é de uma certa forma subjetiva, certo? Então, a resenha também chamada de recensão ou análise bibliográfica é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente. Olha só, é uma forma de resumo crítico, ou seja, o resenhista ele vai resumir, como eu já falei anteriormente, o determinado produto cultural, seja ele um livro, seja ele um filme, enfim. Ele vai resumir, mas ao mesmo tempo ele vai se posicionar, certo? Que aí entra a questão do crítico. Ou seja, é um gênero mais abrangente, ok? Permite comentários e opiniões, incluindo julgamento de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação da obra. É aí onde entra os comentários, as opiniões do resenhista, por ser um gênero mais subjetivo, por ser um gênero que, além de resumir, ele vai se posicionar, certo? O autor, além de resumir, ele vai se posicionar dando a sua visão sobre a obra. Claro que o resenhista, ele vai ter que ter, né, ele deve ter conhecimento da obra que está sendo avaliada. Bom, mais uma vez vamos falar sobre o objetivo da resenha, que é elaborar comentários sobre um texto para publicação ou divulgação. Claro, né, um texto que vai divulgar, que tem como objetivo divulgar um determinado produto cultural, sociocultural. A resenha inicia-se com a abertura de um cabeçalho, onde escreve-se os dados bibliográficos completos da obra resenhada. A formatação. Como é o formato, a estrutura desse texto resenha, professor? Primeiro vai começar com o cabeçalho, certo? E nesse cabeçalho vai ser colocado, vai ser definido os dados bibliográficos da obra, certo? Como assim? O título da obra, quem é o autor, tudo bem? Então, a estrutura da resenha continua. Há a parte da introdução, que é onde há a exposição sintética do conteúdo do texto, a apresentação de sua estrutura. Digamos que é na introdução onde o resenhista vai colocar já o resumo da obra que está sendo avaliada. O desenvolvimento apresenta análise temática, apresenta as ideias principais e apresenta os argumentos do resenhista, os argumentos apresentados pelo autor da resenha, certo? Então, é no desenvolvimento que o autor vai destacar qual é o tema, qual é a temática que está sendo exposta pela obra, vai falar sobre ela e também dar a sua opinião, né? Argumentar, como já falei, fazendo comparações com outras obras, enfim, se posicionando contra ou a favor. E a conclusão é onde encontramos o comentário sobre o texto. Faz uma avaliação da obra que se resenhou. É um fechamento, certo? Volta aqui de uma certa forma ao comentário sobre o texto. Uma avaliação final sobre o produto sociocultural. Entendido, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pausem o vídeo, voltem o vídeo, reavaliem, reveja, certo? Para melhor entendimento. Agora eu peço que vocês abram o livro didático de vocês, aqui na resenha, que nós temos no livro de vocês, né? A resenha
da obra O Carteiro e o Poeta, está na página 48, e vamos aqui fazer a leitura, pessoal, e identificar as características que nós acabamos de estudar do gênero resenha. Vamos ler. Resenha O Carteiro e o Poeta, de Antônio Skármeta. Poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa como O Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Skármeta. Em apenas 2 dias, devorei as páginas dessa obra tão singela, emocionante, divertida e ao mesmo tempo com um final tão doloroso. O Carteiro e o Poeta é sobre a relação de Mário Giménez com o carteiro da Ilha Negra, com o incrível poeta Pablo Neruda. O único trabalho de Mário é entregar a correspondência de Neruda, já que os outros habitantes da ilha quase nunca recebem cartas. O carteiro então se encanta com as palavras do poeta e pede sua ajuda para que o ensine a usar metáforas, a fim de conquistar sua amada Beatriz Gonzalez. O relacionamento dos dois aos poucos se torna uma grande amizade, perdurando até os momentos finais da vida de Neruda. O livro é recheado de bom humor e a linguagem levemente jornalística traz uma singela homenagem ao poeta que foi tão aclamado no Chile. Além disso, Skármeta apresenta como pano de fundo o momento político conturbado do país, desde o período em que Allende é eleito presidente até sua morte, com o golpe militar de Pinochet. No começo da narrativa, Mário é um jovem ingênuo, mas com o passar dos anos se torna um homem diferente, mais maduro, mas que nunca deixa de se importar com Neruda, muito menos de sentir saudade do poeta. Neruda sempre viajava, morava fora, mas acabava retornando para a Ilha Negra, seu lugar favorito, à beira do mar. Também conferimos no livro alguns trechos de poemas inspirados como esse abaixo. Eu volto ao mar, envolto pelo céu. O silêncio entre uma e outra onda estabelece um suspense perigoso. Morre a vida, se inquieta o sangue, até que rompe um novo momento e ressoa a voz do infinito. Originalmente o livro se chamava Ardente Paciência, mas após sua adaptação para o cinema em 1994, agora é mais conhecido como Carteiro e o Poeta. O filme recebeu indicações do Oscar e foi bem comentado na época. Se você procura uma leitura prazerosa como uma história agridoce e que ao mesmo tempo contenha um teor político histórico interessante, O Carteiro e o Poeta é um prato cheio. Já quero ler mais obras desse autor. Temos aí uma resenha do Carteiro e o Poeta, escrito por Isabela Zamboni. Bom, após a leitura da resenha, vamos voltar aqui à estrutura, né? Como foi falado aqui, a formatação deve haver os dados bibliográficos da obra em si. Vamos analisar aqui no texto onde estão. Bem aqui, pessoal, olha só, resenha O Carteiro e o Poeta, de Antônio Skármeta. Tem o título da obra e tem o autor, certo? A próxima característica é a introdução, onde há a exposição sintética do conteúdo do texto, é onde apresenta a sua estrutura. Vamos. Onde é que está a introdução aqui, pessoal? Olha, poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa como O Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Skármeta. Em apenas 2 dias, devorei as páginas dessa obra, tão singela, emocionante, divertida e, ao mesmo tempo, com um final tão doloroso. Aqui, a autora, né, Isabela, ela já fala sobre como é a obra, uma obra singela, uma obra emocionante, divertida, certo? Mas que tem um final doloroso. Há um breve resumo, assim, de uma certa forma, como diz aqui, que a introdução deve mostrar, né? Uma exposição sintética do que vai, de como vai ser essa determinada obra. Então, encontramos aí no primeiro parágrafo do texto, ok? A parte é o desenvolvimento, que é onde vai apresentar a análise temática e as ideias principais e os argumentos do resenhista.
Continuando, o Carteiro e o Poeta é sobre a relação de Mário Giménez, um carteiro da Ilha Negra, com um incrível poeta Pablo Neruda. Olha só, gente, ela já começa aqui a falar do tema que vai tratar a obra, não é isso? E ela continua, né, que o único trabalho do carteiro é entregar a correspondência para Neruda, pois os outros habitantes cerejas nunca recebem carta. Então, o carteiro ele acaba se apaixonando pelas palavras do poeta e pedindo para que o poeta o ensine metáforas, utilizado pelo poeta, claro, para que ele possa conquistar a sua amada Beatriz. Olha como aqui a resenhista, ela vai, né, a autora, ela vai de uma certa forma, desvenando, comentando, fazendo um breve resumo do que trata o texto, né, e como ele ocorre, o que trata a obra e como ela ocorre. Aí, para o terceiro parágrafo, ela vai falando sobre o livro, que é recheado de bom humor, fala sobre a linguagem, que a linguagem é jornalista, levemente jornalista, né, traz uma homenagem ao poeta chileno, e nessa obra, o autor apresentam como pano de fundo também o momento político que foi vivido, né, lá no Chile. Então, aqui a autora ela já traz o seu comentário e a relação. Olha a comparação aí. Ela compara a história, o acontecimento, o momento histórico em que a obra foi desenvolvida, de uma certa forma, com a própria história do país em que o autor vivia. Certo? Aí ela continua no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, que o começo da narrativa, Mário ainda era um jovem ingênuo, mas com o passar dos anos ele vai se tornando mais maduro, mas que ele acaba preso sempre ao amigo. Essa relação se tornou uma amizade muito sólida e eles dois acabam se prendendo. E embora Neruda faça muitas viagens, mas ele sempre volta, né, aquele lugar que ele tanto amava, que ele tanto se sentia bem, certo? Então, a autora aqui, ela vai usando argumentos, né? Ainda coloca aqui, digamos assim, uma partezinha de um verso que é encontrado na própria obra, certo? Então, voltando aqui para as características, né? A gente percebe a análise temática e as ideias principais e também os argumentos da autora, certo? Até aqui ela faz uma determinada relação entre a obra e o determinado contexto social que era vivido na época lá no Chile. Okay? E a próxima parte do gênero é a conclusão, que deve haver um comentário sobre o texto, uma avaliação da obra. Vamos para a conclusão. Ela diz, originalmente o livro se chamava Ardente Paciência, mas após a adaptação para o cinema, ele passa a ser chamado do Carteiro e o Poeta. Certo? Aí vai dizendo, olha, que a obra, o filme acabou recebendo indicações para o Oscar, né? Foi votado para o Oscar, e ela coloca aqui o posicionamento dela. Se você procura uma leitura prazerosa, com uma história agridoce, né? E que ao mesmo tempo contenha um teor político e histórico interessante, né? Aí ela coloca o posicionamento dela, aí recomenda O Carteiro e o Poeta é um prato cheio. Quero ler mais obras desse autor. Aqui nós encontramos muito bem, digamos assim, um fechamento, né? Como diz aqui na conclusão. Comentário sobre o texto, certo? E uma avaliação. Ela faz um comentário do livro, né? De uma certa forma do livro, relacionando com o filme, e depois ela dá o posicionamento dela. Já que a resenha é um gênero que ela vai servir de uma certa forma para a divulgação de uma obra, a gente percebe muito bem aqui a recomendação da autora, de Isabela. Né? Ela faz um cunho crítico elogioso. Né? Ela elogia bastante a obra, ao ver dela, né? Realmente é uma obra que proporciona uma leitura, digamos, prazerosa, certo, pessoal? Então, é isso, gênero resenha, certo? Releiam aí no livro didático de vocês. Espero que vocês tenham conseguido identificar as características do gênero resenha na resenha do Carteiro e o Poeta. Espero que tenham compreendido. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, certo? Onde foi pego algum material, algumas informações para a nossa aula.
e vamos ao exercício que vai estar lá no ambiente Google Sala de Aula. Tenham um feliz dia, pessoal!